Muito bem, seja bem-vindo e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito da Digital Tax ou remessa de conformidade. E a gente vai conversar sobre isso porque, sim, saiu uma nova matéria no site que eu considero por ser um dos mais confiáveis quando falamos a respeito de economia e que existe sim a possibilidade do governo rever essa questão de isenção de impostos para compras internacionais de até $50. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você a partir de agora. Bora lá! Para início de conversa, já estou aqui no site, que é justamente o Money Times, e saiu justamente essa matéria no dia 20. Shein, Shopee e AliExpress. Governo pode voltar atrás na isenção dos $50 nas compras internacionais. Inclusive foi até a Lorena Matos que publicou esse artigo. Mas aqui embaixo nós temos o seguinte: o varejo nacional segue se posicionando em relação à isenção para os e-commerces estrangeiros previsto no plano de conformidade. Provando sua força, após receber representantes da indústria, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Carnevale Durga, afirmou que teria que discutir uma solução para as importações de até $50 que usufruem de isenção. Inclusive ele pontua o seguinte: acho que isso chama a atenção do ministro, e a gente precisa olhar esse tema com muita atenção, porque o dado é muito preocupante. O secretário executivo destaca ainda que o volume de produtos que dão entrada no país é outro ponto de atenção que corrobora para essa preocupação. Segundo um estudo realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o IDV, calcula-se que as isenções de pequenos ou produtos que são inferiores a $50 somaram entre janeiro e maio desse ano cerca de 20,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Em parte sim, mas aqui embaixo nós temos o seguinte: esse mesmo instituto aponta ainda que o total dessas remessas equivalem a cerca de 4% do total de importações legais do Brasil. Tipo, se é só 4%, o que é 4% em relação às outras 96%? E há 11% no total de vendas dos e-commerces em todo o país, isso no ano de 2022. Então é sim uma porcentagem um tanto pequena, essa é a realidade. Com essa isenção, a tendência é que as importações aumentem e que, segundo essa entidade, pode ameaçar cerca de 10% dos empregos de forma geral. Bom, olha só, se a gente for observar, existe uma certa incoerência nessa informação, já que, segundo essa isenção, a gente já conseguiu observar que muitas plataformas de e-commerce que trabalham aqui no Brasil no modelo cross-border têm sentido a queda em suas plataformas, as quedas nos números de vendas, nos números de transações, por conta de toda essa incerteza. Então, eu acredito que, apesar de houver uma isenção de até $50, mesmo com essa adição aí dos 17% que equivale ao ICMS, não haverá, isso aqui ao meu ponto de vista, não haverá um crescimento em compras, já que o mercado está simplesmente entrando em um período de decadência quando falamos em relação a importações, devido a todo esse cenário que vivemos atualmente. É claro que existe a possibilidade de aumentar, só que não será um aumento gradativo, não será um aumento repentino, e menos ainda será um aumento escalável. A tendência é que sim, existe a possibilidade de um aumento, mas com o tempo ele vai se manter aí em um certo padrão, já que as transações internacionais para o comprador ficará mais caro. Então eu não concordo com essa visão. Aí já me conta aqui embaixo o que é que você acha sobre isso, tá bom? Bem, voltando aqui para essa matéria, o plano de conformidade vem sendo desenhado pela pasta e irá entrar em vigor a partir de agosto. Trata-se de um programa vivo. É por isso que ele deve ser analisado constante. A medida prevê um conjunto de mecanismos a evitar a sonegação de impostos. O próprio IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, classifica a determinação como extremamente grave. Essa medida está causando preocupação no setor, que se prepara para uma onda de demissões e fechamento de lojas, penalizando as empresas nacionais em todos os portes que geram empregos formais e pagam seus impostos, disse esse instituto
em nota. O Instituto reúne mais de 60 empresas e defende que existe a igualdade em relação às facilidades de benefícios fiscais. É importante ressaltar que a desigualdade é presente nesse cenário, enquanto a compra é feita por meio da plataforma digital de venda cross-border, será tributada em 17%. A indústria e o comércio brasileiro continuarão sujeitos à carga fiscal que varia entre 80% a 130% em toda a sua cadeia produtiva de distribuição, argumenta esse instituto. Bem, de fato que a carga tributária aqui do Brasil, ela é a maior do mundo, principalmente para a indústria nacional. Só que algo que me deixa assim extremamente preocupado é que é o seguinte: se por um lado o ICMS de compras internacionais ou mesmo de empresas que trabalham no modelo cross-border é de 17%, por que não aplica esses 17% também em toda a indústria nacional? Desse modo, nós teremos uma igualdade em relação à tributação de compras nacionais e internacionais com relação a esse imposto. E não é simplesmente afogar a pessoa que quer comprar um produtinho lá fora e simplesmente taxar todo mundo que vai solucionar, não. Pois se você observar ao longo prazo, essa medida de proteger o mercado nacional simplesmente acaba trazendo o Brasil para uma bolha, fecha o Brasil com suas relações comerciais e com o tempo existe a possibilidade do país receber algumas retaliações comerciais de outros países, que inclusive a China é um dos maiores parceiros comerciais quando falamos do Brasil, tanto em importação quanto em exportações. O Brasil ele depende ainda muito do governo chinês, principalmente para compra de insumos, quando falamos em relação a produtos eletrônicos. Inclusive uma parte dessas empresas, elas utilizam meios de importação para trazer determinados produtos aqui para o Brasil, isso quando não é para trazer insumos para montar produtos aqui no Brasil, já que a nossa indústria não é tão avançada e a própria mão de obra aqui no Brasil é um pouco mais cara que lá fora. Então, se observarmos ao longo prazo, essa medida pode que dê muito errado para o mercado nacional, principalmente quando esses países resolverem retaliar aí essas medidas tomadas pelo governo, que só quer, segundo eles, proteger o próprio mercado. É fato que existe aí também um lado positivo para isso. É claro que eu já te expliquei isso no vídeo que deve estar aqui em cima nos cards. Eu te detalhei tanto o lado positivo quanto o negativo dessas medidas. Muito bem, até aí tudo bem, tudo certo. No entanto, eu quero também compartilhar com você uma ideia que foi justamente montada e elaborada aí pelo ARJ TechBR, que é esse cidadão aqui, ó. E ele levantou uma hashtag chamada hashtag 6017 de taxa não. É uma hashtag com uma ideia um tanto interessante. Juntamente com essa hashtag, ele também fixou aqui uma ideia legislativa que está justamente aqui no portal E-Cidadania. E essa ideia legislativa, ela precisa de 60, ou melhor dizendo, 20 mil apoios para que ela seja discutida lá no Senado, pelos senadores. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está com um pouco mais de 16 mil apoios. E o que essa ideia ela vem pregando? Primeiramente, fixar novas regras tributárias em relação a compras feitas em e-commerce internacional. A primeira das sugestões é a manutenção do segundo artigo do Decreto de Lei de número 1804/1980, com a isenção total de produtos abaixo de $100, o que permite a você, meu nobre amigo, comprar qualquer produto que esteja no valor de até $99 e seja isento de impostos. A segunda sugestão é a manutenção dos 17% de ICMS, ou seja, com a isenção de produtos de até $100, porém com a taxa de 17% de ICMS. Mas existe também uma terceira ideia que eu acho um tanto interessante, que é aí as alíquotas de impostos de importação progressiva. Com um exemplo aqui, em compras de 100 até $200, uma taxa de 5%, de 201 a $300, 10%, de $301 a $500, 15% de taxa de importação mais o ICMS, e de 501 a $1.000, 20%, e $1.001 para cima, fixado em 60% de importação. Na Receita Federal, é claro, mais 17% aí do ICMS.
Aqui clicando em ver mais detalhes, nós temos: as plataformas devem seguir as normas e combater o descaminho com pena de multas e atitudes similares. Desde 2022, o limite de compras no exterior por via aérea marítima é de $1.000. E por que aqui no Brasil é só $50? Pois é, essas mudanças visam um equilíbrio entre diferentes meios de importação. Ou seja, vai aqui justamente deixar um equilíbrio entre o meio de importação por via aérea ou marítima, ou seja, quando você vai e viaja até o exterior, ou mesmo equilibra aí a questão de você comprar já através do e-commerce, que é através de sites e plataformas online. Eu vou inclusive já deixar aqui meu voto que eu gostei dessa ideia dele, faz muito sentido. Aqui ó, ideia proposta pelo Alexandre Pereira de Souza Leite, do Distrito Federal. Para apoiar é só clicar aqui em apoiar. Deseja confirmar o seu apoio? Sim, clico aqui. Eu vou agora aqui entrar com o Google para criar minha conta, é muito rápido. Muito bem, já fiz isso, ó. Declaro que concordo com os termos de uso e tenho mais de 12 anos de idade. Clico aqui em OK e pronto. Deseja confirmar? Sim, eu vou confirmar. Ó, o seu apoio foi registrado e agora foi para 16.703 apoios em relação a essa ideia. Bom, eu vou estar fixando o link dessa ideia legislativa aqui para você votar na descrição desse vídeo. E cara, compartilha também esse vídeo com outras pessoas e vamos embora levantar essa hashtag que eu acho um tanto interessante. O mercado nacional, ele realmente precisa ser desafogado, sim, mas uma ideia de você simplesmente tributar as compras internacionais não é a solução ao meu ponto de vista. A solução é você implementar esse tipo de ideia e também igualar os impostos para compras nacionais com relação às compras internacionais. Por que não aplicar 17% para todo mundo? Ou por que não aplicar apenas 20% de ICMS para todo mundo? Pois é, e não deixar o jogo desigual, porque é claro que os empresários aqui no Brasil veem a importação como um mal, como uma praga. Essa é a verdade, mas não é. A importação, inclusive, ela permite com que muitas pessoas consigam pagar as suas contas. Ao meu ponto de vista é esse, e eu vou estar deixando novamente, como eu falei, o link dessa ideia aqui na descrição. É isso, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esquece de deixar o teu like, se inscreva aqui no canal para muito mais conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!